Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Serra Catarinense de SESI, Senai e IEL. Hoje nós temos, me chamo, Rafael Albino, estou aqui para fazer a mediação desta live hoje, onde nós vamos tratar sobre inclusão e metas PCD. E quem vai falar um pouquinho hoje conosco é a nossa especialista, a consultora de diversidade e inclusão do SESI, Maitê Vestar de Quevedo. Quero dar as boas-vindas a você, Maitê, e fique à vontade. Estamos bem ansiosos aqui para ouvir todo o seu conhecimento, né? Sei que você é uma especialista, já tivemos em alguns momentos já algumas negociações juntos, né? Algumas apresentações em algumas indústrias já. Então, mais do que nunca, relembrar também aos nossos, todo aquele que está nos acompanhando aqui no nosso canal, que eles possam estar enviando ali as suas perguntas, né, para que a gente possa estar repassando elas a você e assim você possa estar sanando essas dúvidas aí para a gente, tá bom? Mais uma vez, seja muito bem-vinda, é um privilégio poder ter você aqui junto com a gente. Boa tarde, Rafael. Obrigada pelas boas-vindas. Quero dar boa tarde a todos que estão nos assistindo hoje. Eu sou a Maitê, eu sou consultora de diversidade e inclusão pela Fiesc. Eu atendo o estado de Santa Catarina, as empresas que têm desejo de falar sobre o tema diversidade e inclusão. Toda vez que eu vou me apresentar, eu falo um pouquinho a respeito da minha trajetória. Eu acho bem importante explicar por que as pessoas, me chamam de especialista em inclusão. Então, já trabalho há 10 anos com inclusão de pessoas com deficiência, principalmente, em diversos contextos. Comecei minha carreira na PAI, fui de uma grande indústria, trabalhando com o programa de inclusão, entre outros trabalhos que eu tinha nessa empresa. E hoje sou consultora da Fiesc já há 3 anos, atuando aí com os temas de diversidade e inclusão. Hoje eu trouxe um pouco desse universo da diversidade. Como o Rafa falou, quero que vocês se sintam bem à vontade para questionar, mandar perguntas, participar mesmo. Não gosto dessa coisa de live, não consigo tocar as pessoas, falar, olhar nos olhos, então gostaria que vocês interagissem pelo chat, é bem importante. Vou tentar trazer um pouco, alguns insights sobre diversidade e inclusão, algumas talvez conceitos iniciais que a gente precisa falar para a gente entender do porquê que as nossas organizações estão sendo também cobradas, para que tratem sobre esse tema. Primeira coisa que eu quero conversar com todos vocês é em relação a reconhecer a diversidade dentro de cada um de nós. Porque quando a gente fala de inclusão, seja a inclusão das pessoas com deficiência, seja a inclusão de qualquer um dos marcadores sociais que nós temos, nós precisamos passar também primeiro por um processo de reconhecimento dessa diversidade. Então, falar de diversidade não é só falar do outro, falar de diversidade é falar de todos nós e desse desejo que nós temos enquanto seres humanos de nos sentirmos incluídos. Todos nós queremos estar dentro de um ambiente onde nós possamos ser aquilo que nós somos, onde haja respeito, onde as nossas características são não só respeitadas, como também valorizadas. Então, eu sempre falo da questão do conceito da diversidade, porque por muito tempo, quando a gente fala também da inclusão das pessoas com deficiência, a gente falou só das pessoas com deficiência, elas precisam ser incluídas. Ou quando a gente traz outros marcadores, como a questão de raça, de etnia, a questão cultural, religiosa, a questão dos nossos corpos e tudo mais, a gente sempre falou, aquela pessoa precisa ser incluída, aquela característica. Quando a gente faz uma reflexão sobre o que é diversidade, talvez a gente possa se reconhecer nessa diversidade e entender que essa questão da inclusão, ela diz respeito a todos nós, porque somos todos seres humanos diversos. E cada uma dessas nossas características vai se unindo e compondo aí um ser humano que é único e que não existe outro igual. E que, no final das contas, quer se sentir bem sendo quem é em qualquer ambiente pelo qual transita e tudo mais. Principalmente quando a gente fala de mercado de trabalho. Então, por isso que existe essa cobrança nas organizações e para as organizações que comecem a falar mais sobre esse tema.
Avançando um pouco, como eu falei, eu vou trazer um pouco dos conceitos para a gente chegar ali num porquê que a gente precisa falar sobre esse tema, como que as empresas podem se preparar para falar sobre isso também. Então, a diversidade, esse tema diversidade, ele diz respeito à representatividade. Todos nós sabemos que as empresas já têm uma representatividade. Os seres humanos, com suas características, já estão ali nas empresas, no chão de fábrica, na organização e tudo mais. A diferença é que nem sempre essa representatividade, essa diversidade está incluída. Nem sempre a nossa cultura organizacional ela favorece para que todas as pessoas se sintam parte. Então, quando a gente fala hoje que a gente trouxe principalmente o tema da pessoa com deficiência, como que eu vou garantir que essa característica, todas as características representadas no nosso quadro funcional, tenham de fato oportunidade dentro da empresa e se sintam parte daquele processo? Eu acho que esse é o nosso maior desafio. Como é que a gente vai garantir que toda a diversidade esteja não só representada, mas que se sinta incluída? Peraí que deu um problema. E sempre, né, eu acho que a maioria de vocês que está assistindo aqui são pessoas do RH. Eu acho que esse tema sempre fica dentro do guarda-chuva do RH. O RH sempre é o responsável pelo tema da inclusão, da diversidade, pelas metas de inclusão das pessoas com deficiência. Apesar de que a gente enfrenta muitas barreiras para incluir pessoas com deficiência, no final das contas, o desafio acaba ficando no RH. E não é uma responsabilidade só do RH, precisa ser uma responsabilidade de toda a empresa. E todo mundo do RH recebe o questionamento, né? Por que que a gente tem que falar disso? Por quê, né? Então, as lideranças, a autogestão, muitas vezes ainda não recebeu o que a gente chama de letramento, né? Não entende por que tem que falar sobre essa pauta de diversidade. Lá vem a pessoa do RH, né? Meu Deus, aquele chato do RH trazendo esse tema de novo. Então, quando vocês têm que justificar ali para os líderes, para a alta gestão, do porquê que a gente tem que falar sobre esse tema, eu trouxe alguns tópicos, pontos, de que forma que essa promoção da diversidade vai impactar nas nossas organizações. Então, primeiro ponto, que eu acho que acredito que é o mais importante, quando a gente está falando de organizações, estamos falando de pessoas, e a gente precisa de lideranças mais inclusivas. Os nossos líderes, eles precisam estar preparados para a inclusão. Eles precisam estar preparados para receber a diversidade. Então, quando a gente avança com as lideranças, a gente pode também ter um impacto no nosso clima organizacional, no nosso turnover, no receber as pessoas, na felicidade do colaborador. E tudo isso é uma cascata. O investimento em diversidade, ele vai trazer aí, impactar em diversos pontos. O fortalecimento da marca empregadora, eu vou conversar um pouquinho mais sobre isso depois. Não só o recrutamento desses talentos da diversidade, principalmente quando a gente fala de pessoas com deficiência. O que eu escuto das empresas? Nossa, Maite, mas eu não chega currículos. Eu não tenho currículos de pessoas com deficiência. Então, esse recrutamento, por que a gente não está acessando as pessoas com deficiência? Também passa pela questão da pauta da diversidade, da inclusão e como a gente tem trabalhado ela dentro das organizações. A melhoria do clima organizacional tem impacto quando a gente começa a falar sobre cultura inclusiva, sobre cultura da diversidade. Esse desenvolvimento de uma cultura saudável e inclusiva, ele impacta muito na retenção desses talentos. Eu vou conversar um pouquinho também, trazer um pouquinho dos dados sobre esse tema. E a diversidade vai impactar também na nossa capacidade de inovação, de criatividade dentro das organizações e a renovação ali dos nossos processos. Então, a inovação, ela está diretamente ligada à diversidade. Quando a gente olha para pesquisas, as pesquisas têm apontado que empresas que trabalham o tema da inclusão, trabalham o tema da diversidade, elas têm maior capacidade de inovar e de criatividade. E um outro ponto que a gente tem também, que hoje tem se falado muito, é a questão de responder às demandas de ESG. A gente também vou trazer um pouquinho sobre isso para vocês, como que essa pauta da diversidade também vai impactar nisso, que também estamos recebendo essa cobrança tanto das próprias organizações, dos investidores, como também da sociedade, que está muito ligada em
de quem que eu vou comprar, quem que é essa empresa para a qual eu estou transferindo essa minha renda, né? Aonde que eu vou investir? Qual é a empresa que fala comigo e que tem os mesmos valores que eu tenho? Então, trazendo um pouco dessa pauta, né, do porquê falar sobre diversidade, como justificar a importância dela, nós temos hoje os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, é uma agenda até 2030, que foi assinada por diversos países, é um pacto global, onde a gente tem 17 objetivos a serem alcançados para que a nossa sociedade seja mais sustentável. Quando a gente pensa em sustentabilidade, logo remete à questão do meio ambiente e tudo mais, e de fato, aqui nos 17 objetivos, a gente vai ter essa questão do meio ambiente também, mas a gente vai ter alguns pontos, e dentro deles a gente vai ver muito a questão da inclusão das pessoas com deficiência e da pauta da diversidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, do objetivo número 1, erradicação da pobreza, dentro desse objetivo, se a gente for olhar todas as ações que são esperadas dos países para a gente avançar, ali dentro tem muito citado a questão do emprego, da inclusão de todas as pessoas, do respeito no ambiente de trabalho, da igualdade salarial. Ali vai estar também a questão, por exemplo, quando a gente olha o item da questão das cidades, número 11. Ali está citando a questão da acessibilidade. Então, para a gente erradicar a pobreza, a gente precisa de cidades acessíveis. Tudo vai estar interligado. Então, as empresas, hoje, elas também têm essa responsabilidade social. Qual o impacto que eu tenho na sociedade, na comunidade na qual eu estou inserida? E os objetivos do desenvolvimento sustentável talvez sejam um caminho para a gente seguir. A gente olhar as ações e ver de que forma a minha empresa pode impactar nisso aqui, participando desse desenvolvimento sustentável, né? Tornando as nossas cidades mais sustentáveis e avançando junto com toda a sociedade. E outra pauta bem importante, que está cada vez aparecendo mais, é a questão do ESG. O ESG são algumas metodologias que as empresas seguem para que elas possam responder socialmente, né? Então, que impacto eu tenho enquanto empresa? E a diversidade, ela vai estar na parte do S, né? O ESG é ambiente, responsabilidade social e governança corporativa. Então, a questão da inclusão e da diversidade vai estar ali na responsabilidade social, mas também vai aparecer bastante na governança. Então, as pessoas que estão ali na pauta da governança têm representatividade? Todas as pessoas estão representadas? Então, são pautas que a gente tem que trazer para as organizações e que a gente tem sido cobrado, inclusive, por investidores, né? Hoje, no futuro, as empresas que não avançarem nessas pautas, elas não terão, talvez, o aporte de investimento necessário para continuar crescendo. Então, se eu quero ser uma empresa do futuro, se eu quero ser um RH do futuro, eu preciso falar sobre esses temas da inclusão e da diversidade. Rafa, tudo certo aí? Alguma questão no chat? Na realidade, até eu tenho uma pergunta, quando você, uma dúvida que eu tenho, dada hoje a velocidade que muitas vezes as coisas acontecem, eu vejo que um grande desafio do líder, até ali, antes, né, você trouxe a listinha ali, eu via, perdão, o desafio do líder em realmente incluir essa pessoa na velocidade dos seus processos, na velocidade em que as coisas estão acontecendo, diante das limitações que talvez o seu colaborador tenha, né? Uhum. E ele é um colaborador, como diz, né? Não gosto nem de usar a palavra, ele é normal. Não, ele é uma pessoa, né? Então, ele está ali, ele é contratado para exercer uma função. A partir daí, ele precisa desenvolver o seu trabalho. Mas como esse líder o apoia nesse desenvolvimento, nesta velocidade com que as coisas estão acontecendo, para que ele, talvez, enquanto líder, comece a se decepcionar consigo mesmo, diante de, exemplo, eu estou falhando nessa inclusão. Vamos colocar assim, né? Eu não sei se você tem até algumas experiências para trocar com a gente quanto a isso. O desafio da liderança, assim como o desafio do RH na inclusão, está muito mais numa falta de conhecimento que nós temos em relação a isso. Então, a frustração do líder, ela vem no sentido em que
é um processo difícil de inclusão. Eu, enquanto consultora, 10 anos e muitas inclusões das quais eu fiz parte, inclusive já fui indústria, né? Gosto sempre de trazer esse dado, já trabalhei na indústria e era a pessoa responsável pelo programa de inclusão. E o desafio é trazer conhecimento para esse líder, para que ele entenda esse processo de inclusão e a frustração não seja tão grande. Não é um processo perfeito, não é um processo que tem uma receita de bolo, até porque por que eu sempre trago a pauta do somos diversos? Entre as pessoas com deficiência, essas pessoas também são diversas. Então, eu não tenho uma receita pronta para um líder de dizer assim, olha, se você fizer tal coisa, esse colaborador que tem deficiência X vai conseguir ser incluído. Eu preciso conhecer as pessoas. E esse é um processo que é difícil já para o recrutamento e seleção no geral. Incluir pessoas com ou sem deficiência é difícil. Então, os líderes, eles precisam de mais conhecimento. É o que a gente fala sobre letramento, sobre trazer para a empresa essa pauta e que ela esteja sempre no dia a dia. Porque o que acontece, né, Rafa? Por que a gente fala de uma consultoria em inclusão e diversidade? Porque a gente não adianta só a gente levar uma palestra uma vez por ano, né? Chegar lá em setembro, no dia da inclusão da pessoa com deficiência, hoje nós vamos fazer uma ação. E nunca mais se fala do assunto. Os líderes trocam, a gente tem a troca, a gente tem a rotatividade, o conhecimento, ele acaba indo junto com as pessoas. E lá a gente tem que começar um processo novamente. Por isso que hoje no SESI, né, na Fiesc, a gente fala de um processo de consultoria em diversidade e inclusão, para que isso seja de fato sustentável, para que depois que esse líder compreenda sobre inclusão, ele consiga fazer isso no dia a dia e que seja sustentável. E daí as frustrações elas vão acabando por diminuir, por ele entender que não é um processo perfeito, que os desafios vão existir e que não há receita de bolo, mas que o conhecimento vai trazer para ele um pouco mais de segurança. E você recomenda ali que muitas vezes, como tu disse, né, o ideal talvez é que a gente pudesse fazer antes desse processo acontecer, mas a gente sabe que existe uma lei, né? Então a gente precisa fazer com que isso aconteça. Mas a tua recomendação muitas vezes é começar a trabalhar essa liderança antes? Então, o que a gente tem hoje, vou falar até de Ministério do Trabalho, tá, Rafa? Qual que é a cobrança que se tem? A gente tem a cobrança pela cota, que são as metas, né? Inclusive, tu botou quando tu me chamou para falar de metas, então nós temos a cobrança por cumprir uma cota. Mas para quem está aqui, que já recebeu alguma notificação, uma fiscalização, vai entender do que eu estou falando. Quem não recebeu uma fiscalização ainda, já vou avisar como que ela vem para as empresas. Hoje não vem só uma cobrança de números. Por que eu estou dando todo esse floreio para falar sobre responsabilidade social, sobre ESG e tudo mais? Porque o Ministério do Trabalho já não cobra mais as empresas pura e exclusivamente pelos números. Cumpram a cota. Não. Vem toda uma notificação com várias ações que a gente pode tomar para que a inclusão seja efetivamente realizada. Por quê? Porque cumprir cota por cumprir cota não vai garantir a inclusão. O que vai garantir a inclusão é que a gente melhore processos, políticas, que a gente tenha um programa de inclusão, onde a gente tenha desde o começo, né, a jornada desse colaborador com deficiência, como que vai ser a recepção dele, como que esse líder vai ser treinado. Então, como tu falou, a coisa está acontecendo e a gente vai ter que fazer enquanto, por exemplo, a gente está sendo fiscalizado ou ainda não estamos, mas a gente já quer avançar porque a gente já passou de 100 colaboradores, a gente tem que fazer esse processo de inclusão. Então, eu vou fazendo procedimentos e políticas para que isso seja uma coisa orgânica, isso vai acontecendo no dia a dia. Eu não posso esperar pela fiscalização. Quando ela vier, vai vir lá várias ações e daí as pessoas vão dizer, nossa, mas era só ter feito isso? E às vezes, assim, as empresas, elas vêm muito me procurar, né, porque elas querem uma solução rápida e fácil. O que as empresas vêm nos procurar muitas vezes? Ah, mas eu não tenho candidatos, eu quero candidatos. Hoje a gente tem o Portal da Inclusão, que é um serviço de responsabilidade social da Fiesc. Qualquer empresa pode ir lá e acessar um currículo. Por que a gente não vende currículos ou vagas como uma empresa de recrutamento e seleção? Porque não é isso que vai garantir a sustentabilidade, não é isso que vai garantir que aqueles talentos permaneçam na empresa. Eu até vou passar para o próximo slide, Rafa, e falar um pouquinho sobre isso aqui.
Tá em inglês, né, gente? Eu vou aqui me desafiar. Employer Branding, marca empregadora. Teve uma empresa que eu fiz um treinamento muito para o RH, foram 5 encontros, 10 horas de treinamento para o RH deles. E o questionamento deles para mim foi: Maite, como é que eu faço para ter mais candidatos? Os candidatos com deficiência não chegam. E aqueles que chegam, eles não permanecem. Então, o que a gente escuta das empresas, por exemplo, é: o candidato com deficiência eu consegui contratar, mas ele foi para outra empresa, às vezes, por um salário, Rafa, um aumento de salário de R$100. E ele vai. Por que ele está indo? Porque ele não encontra as condições necessárias para ele ali naquela empresa. Ou, às vezes, os processos de inclusão não estão bem desenhados, e acontecem o que a gente chama de microagressões. Então, para nós que não temos deficiência, talvez passe batido, mas para uma pessoa com deficiência ficar repetidas vezes pedindo, por exemplo, acesso ao intérprete, ou solicitando que ela precisa de uma adaptação X ou Y, que ela precisa de um apoio, isso são microagressões. Ou às vezes ela está sofrendo discriminação no ambiente de trabalho e ninguém sabe como lidar com isso, porque não tem uma política. O que eu faço quando alguém denuncia que está sofrendo discriminação? Então, essa marca empregadora, né? Como que a gente faz com que esses talentos da diversidade permaneçam? Então, como eu falei, quando a gente fala de liderança e tudo mais, a primeira parte é a gente demonstrar, tanto para a empresa, quanto para a liderança, quanto para os outros colaboradores, sensibilizá-los sobre o tema, demonstrar a importância desse tema para todos. Porque o pessoal que está assistindo, que foi convidado, em sua maioria são pessoas do RH, esse tema da inclusão já é nosso, do dia a dia. Então, para nós, quando a gente vê alguém fazendo uma prática que não está coerente, a gente pode ter o pensamento assim: nossa, mas isso é tão antigamente, né? Tão idade da pedra. Nós não estamos na mesma página quando a gente fala de diversidade e inclusão. Por exemplo, eu, com 10 anos de inclusão, não posso achar que o Rafael tem o mesmo conhecimento. O Rafael vai cometer gafes, fazer comentários inadequados, porque ele não convive com as pessoas com deficiência como eu convivo, porque ele não estuda sobre diversidades como eu estudo. Então, o primeiro passo que a gente tem é colocar todo mundo da empresa na mesma página, porque de fato não estamos. Outra coisa que a gente tem que construir é uma jornada do colaborador. Quando a gente fala de colaborador com deficiência, tu imagina alguém com deficiência, por exemplo, deficiência auditiva, que chega lá na portaria da empresa, ele está com a entrevista marcada, mas as pessoas não conseguem se comunicar com ele. E daí tu perde aquele candidato lá na entrada, ele não entra na empresa, porque ninguém sabe se comunicar com ele de fato para que ele ingresse na sua entrevista. Já seria uma agressão, né? Já seria uma microagressão, começa ali na portaria. Então, quando a gente fala de construir uma jornada desse funcionário, é desde a entrada na entrevista, ele ter uma ótima experiência. Depois, quando contratado, que ele tenha também experiências positivas, para que depois ele permaneça na empresa e ele não troque a nossa empresa por causa de R$100. Então, quando a gente fala de marca empregadora, isso, né, Rafael, aqui o pessoal do RH talvez eu esteja falando mais do mesmo, mas hoje o que eu tenho de experiência, tá, Rafael? Aquilo que para mim parece uma política estabelecida para as empresas, o que eu tenho encontrado nas empresas que eu estou prestando consultoria é que eu preciso falar o básico, aquilo que não é nem meu. Eu não sou do RH, mas eu tenho que falar e dizer, gente, é por isso que o candidato com deficiência não permanece. Coisas que para mim já são para frente, né? O RH do futuro, nem todas as empresas, às vezes empresa muito grande, não tem ainda esse olhar para os processos de RH. Então, estou trazendo a questão da marca empregadora, porque como que a gente chama a atenção desse colaborador? E até dar uma consultoria gratuita aqui, né? As empresas estão muito acostumadas a fazer a propaganda da vaga e colocar lá na vaga, estamos contratando pessoas com deficiência. Certo, ok. Mas por que uma pessoa com deficiência vai se inscrever ali? A vaga é para quê? Então, muito mais vale eu selecionar uma vaga e fazer um processo exclusivo de recrutamento, por exemplo, assistente administrativo, para pessoas com deficiência. Aí as pessoas podem me questionar e dizer, tá, Maite, mas isso também não é um tipo de preconceito, de exclusão, de discriminação? Quando a gente fala de marcadores sociais que ficaram excluídos durante a história,
não é exclusão, porque eu estou querendo corrigir um erro histórico que nós cometemos enquanto sociedade. Então, quando eu faço uma vaga exclusiva. Outra coisa que pode chamar atenção, se eu tenho um programa de inclusão, eu posso colocar isso na minha divulgação de vaga. Por quê? Porque isso é atrativo para uma pessoa com deficiência. Se eu tenho serviço de intérprete de Libras, que hoje nós da Fiesc, a gente disponibiliza isso enquanto serviço, né? A empresa pode contratar horas de intérprete para ir lá na entrevista, para ir lá durante o treinamento, para participar do feedback desse colaborador. Então, colocar lá na divulgação de vaga, nós temos serviço de intérprete de Libras. O colaborador surdo, a pessoa surda já vai chamar a atenção dela, porque lá naquela empresa a comunicação dela vai ser facilitada. E o terceiro, que só para eu não esquecer desse ponto, revisar sempre as políticas. Não é porque a gente escreveu uma política de diversidade e inclusão que a gente vai deixá-la na gaveta. A gente tem que revisitá-la ao longo de todo o tempo e aprimorando e melhorando, até porque as práticas vão se modernizando e vão se transformando continuamente. Show. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, até você colocou já uma das perguntas, você até já respondeu, mas trazendo aqui também a questão, o que uma pessoa com deficiência procura em uma empresa? Exemplo, ele já recebe hoje um valor por estar em casa, ele já tem uma renda, né, que ele recebe de apoio do governo. O que faz essa pessoa vir buscar esta vaga na indústria? O que a inspira? O que ela procura? Então, Rafa, primeiro que a crença, a gente chama de benefício de prestação continuada, tá, gente? Que é o benefício que pessoas com deficiência podem receber para sua subsistência, né? E cuidar da sua vida, da sua autonomia. Só que o benefício de prestação continuada, Rafael, ele é para pessoas em vulnerabilidade social. Então, não é toda pessoa com deficiência que recebe. São pessoas em vulnerabilidade social, então tem que ter uma família que os demais integrantes não trabalham e tudo mais. Tem que ter uma renda bem baixa per capita, eu não vou saber estimar agora, mas, por exemplo, uma família de 4 pessoas, que um deles ganha um salário mínimo, a pessoa com deficiência já não ganharia BPC. Então, são poucas pessoas com deficiência que ganham BPC. E hoje, a gente tem um outro programa do governo, foi um decreto do ano passado, que se chama Auxílio Inclusão. Então, se o RH recebe alguém que recebe o benefício de prestação continuada, eles podem contratar essa pessoa e essa pessoa continua recebendo o auxílio inclusão. Então, ela recebe o salário da empresa mais R$ 550 do auxílio inclusão. Isso tudo é encaminhado com o CRAS da cidade, é com quem a gente vai mediar essa situação para que a pessoa receba o auxílio inclusão. E daí você falou, como que a gente faz para essa pessoa largar dessa coisa certa para uma coisa que é o mercado de trabalho e que é uma coisa que é instável, né? Não tem uma estabilidade, porque a lei de cotas não dá estabilidade, certo, gente? Ela dá oportunidade, mas a pessoa com deficiência pode ser desligada como qualquer outra pessoa. Hoje a gente tem, por exemplo, aqui na Fiesc, a gente tem um programa que são as trilhas de desenvolvimento, que tem algumas empresas que patrocinam os nossos cursos para pessoas com deficiência. E eu faço a parte de mobilizar a sociedade, conversar com a sociedade e explicar que as pessoas com deficiência podem estar no mercado de trabalho. Por que eu preciso explicar isso para a nossa sociedade? Porque a nossa sociedade excluiu as pessoas com deficiência por muitos e muitos anos. Então, e até, Rafael, assim, quanto menor a cidade, mais crenças em relação à pessoa com deficiência não poder trabalhar. Então, a gente tem aqui pessoas de diversas cidades assistindo. Eu entendo a dor das cidades pequenas. É pior mesmo porque eu vivencio isso. Vou dar um exemplo para vocês. Eu mobilizei uma turma de capacitação lá em Otacílio Costa. Qual foi a realidade que eu encontrei lá? Não tenho nenhum surdo na turma, não porque eu não procurei, mas porque todos os surdos de Otacílio Costa não receberam intérprete de Libras durante a educação, então eles não falam Libras, não tem como eu ofertar um curso para eles, mesmo que com intérprete, porque para eles não vai fazer sentido. Outra questão que a gente encontrou lá, muitas pessoas com deficiência que não terminaram o ensino fundamental, eu vou dar um exemplo, né? Ela é uma pessoa cadeirante, ela estudou até a 4ª série na escola, e depois a escola não podia recebê-la. Isso foi o que ela escutou. E agora, com 39 anos, ela veio para o nosso curso, mas a história dela já é bem diferente.
Por conta da pandemia e por conta das aulas online, ela conseguiu terminar o ensino médio em casa e está no 4º semestre de administração. Então, quando a gente fala, e daí aqui está trazendo até a imagem, o princípio da equidade. Essa pessoa ela precisava de oportunidade das coisas adaptadas para que ela pudesse se desenvolver. Não colocar só na pessoa com deficiência o limite. Então, quando a gente fala do benefício, do tirar essas pessoas dessa situação, do colocá-las, a gente precisa empoderar as pessoas com deficiência. Então, às vezes, passa... Por que o Ministério do Trabalho faz essa cobrança nas empresas, não só de cumprimento da cota, mas de que façam ações em prol da inclusão? Falar sobre inclusão dos colaboradores, investir na pauta da inclusão, treinar as lideranças e tudo mais, para que a gente vá quebrando essas crenças sociais que a gente tem. E daí, né, Rafa, tu já com certeza, depois de tantas vezes que a gente fez vários trabalhos juntos, tu já é uma pessoa diferente, tem um olhar diferente com a pessoa com deficiência. E assim a gente vai mudando as crenças que as pessoas têm para que elas compreendam que a pessoa com deficiência tem sim possibilidade de estar no mercado de trabalho. Mas é um trabalho de formiguinha. Sim, é muito interessante quando você traz isso, e porque eu acredito, inclusive, que a gente, o grande problema, eu acredito, desse tempo um problema de identidade que nós temos em muitas pessoas, né? Então, são inúmeras crenças limitantes, talvez a gente nunca recebeu foi tão bem informado, mas talvez somos cheios de informações que talvez não saibamos condensá-las todas, né? Então, enquanto eu via isso, eu via a questão de inclusão digital, eu via algumas questões, assim, né, que muitas vezes fazem parte hoje de algumas questões até próprias de identidade, de oportunidade, né, de oportunizar essas pessoas. Não, olha, a gente está aqui, a gente quer conviver com você, a gente quer te conhecer, a gente quer poder transformar a tua vida, a gente quer conviver, e ter essa, como você diz aqui no princípio de igualdade e equidade, né? Conviver de uma maneira harmoniosa. A gente tinha até pouco o David que trabalhava conosco aqui, e era muito interessante de nós vermos, ele estava aqui com a gente, e ele tinha problema auditivo, usava aparelho e tal, e a gente conversava, e muitas vezes, peraí, precisamos falar mais pausadamente, né? Porque eu falo que ainda o que eu sei falar em Libras seria isso, né? Que eu aprendi um dia que é um absurdo, né? Então eu tenho que aprender mais coisas sobre isso. E isso me startou não só a mim, mas ao nosso redor, essa necessidade, né? Poxa, como que a gente acolhe ele melhor, né? Eu via que ele gostava bastante de comer, então ele vai me matar se depois ele ver esse áudio aqui, e essa live aqui nossa. E a gente começou ali, vamos lá. E aí ele trouxe algumas coisas, a gente trazia outras, e a gente começou a se conhecer, começou a ouvir a história dele, sabe? Então foi muito legal, e até foi uma oportunidade, realmente um privilégio, sabe? Para nós poder ter ele aqui com a gente e todo esse desenvolvimento, né? Mas como você bem diz, é um profissional. É um profissional que, como a gente usa dizer, seja ele júnior, seja ele pleno ou sênior, ele precisa de uma capacitação, ele precisa de um tempo de dedicação por parte do líder para que ele possa estar avançando, né? Então, E eu até vejo esses grandes desafios aí. tu trouxe algumas questões que é bem importante a gente falar. Dentro das organizações, a gente precisa trabalhar os nossos vieses inconscientes. Nós temos todos preconceitos, nós somos pessoas que discriminam, porque é a forma como funciona o nosso cérebro. Com o líder não vai ser diferente. Então, o RH está lá correndo atrás de candidatos com deficiência, sem deficiência, apresentando para o líder e o líder dizendo: não, mas essa pessoa não vai conseguir porque ela não escuta, porque ela não anda, porque ela não tem um braço, ela não tem uma perna. E isso são crenças, ele nem viu essa pessoa em ação, ele não conheceu essa pessoa. Então, quebrar esses vieses inconscientes em relação à pessoa com deficiência, que a gente construiu ao longo de uma cultura que não nos deu oportunidade. Nós não estudamos com pessoas com deficiência. Hoje a gente trabalha com 1 ou 2 colegas com deficiência ao longo de toda a nossa trajetória no mercado de trabalho. Então, é muito difícil para as lideranças, para o RH. Então, todo mundo precisa passar por vou usar essa palavra de novo, esse letramento, para a gente desenvolver outra coisa que tu trouxe em outras palavras, mas para a gente desenvolver empatia. A gente só empatiza, a gente só consegue
se colocar no lugar do outro quando a gente tem desejo de se conectar. E tu falou muito bem, conhecer a história, ter vontade de saber do que essa pessoa gosta, como que ela funciona, para daí eu, colega de trabalho, talvez poder desenvolver um apoio. Às vezes sou eu que vou nomear para aquela pessoa, nossa, e se a gente fizesse assim, será que daí tu não consegue executar a atividade? Que é o princípio de equidade. Dá para as pessoas com deficiência aquilo que elas precisam para se desenvolver. Né? E não deixar só a cargo delas, que elas se virem com a limitação delas e com o ambiente que a gente colocou aqui, e ela que dê um jeito. Foi isso que foi feito. Então, chegava no mercado de trabalho aquela pessoa que venceu sozinha as barreiras. O que hoje a gente tem feito é um convite para que todos nós, a gente quebre barreiras juntos. A gente precisa destruir essas barreiras juntos, não deixar só a cargo das pessoas com deficiência. E daí, vou só para... Já estamos chegando no final, né, Rafa? Só que para a gente... A gente gosta de falar pouco, né? É que é um tema... O Rafael me desafiou, gente, 30, 40 minutos para falar coisas que eu levo muitas horas, né? Mas fico à disposição, né? Já digo para o pessoal que eu fico à disposição nas nossas redes sociais, né, Rafael? Buscar meu nome Maite Vester, é só digitar ali o meu sobrenome, que vocês vão me encontrar nas redes, se vocês precisarem de apoio nas organizações, de como começar. E como eu estava falando nas questões das barreiras, a lei de cotas ela é uma ação afirmativa para que a gente tenha a barreira de ingresso no mercado de trabalho que ela seja menor. A lei de cotas ela não garante ainda que as pessoas com deficiência vão ingressar no mercado de trabalho. E é por isso que hoje as nossas organizações ainda são fiscalizadas e cobradas por isso, certo? Então ela é uma ação afirmativa, ela é uma garantia de que as oportunidades existem. Mas a gente precisa fazer um a mais. E esse a mais é o que o Ministério do Trabalho cobra em meio das ações. Seja um curso de Libras, seja a garantia da acessibilidade comunicacional, seja a garantia de uma adaptação razoável, de uma acessibilidade arquitetônica, tudo isso tem vindo, não é só a cota pela cota. Ok, chegou tantos candidatos, só responder que não é acessível já não resolve mais, porque eles vão retornar e vão dizer, o que você vai fazer para ser acessível e em quanto tempo? E isso tudo são processos que a gente, enquanto Fiesc, pode apoiar as empresas, né, Rafael? Acho que é bom falar, porque as empresas às vezes não sabem onde buscar. Hoje a gente dá esse apoio enquanto consultoria ou enquanto outros serviços que a gente tem para facilitar a inclusão das pessoas com deficiência e também levar as pautas da diversidade para dentro das organizações. Ok. Ela foi nos 40 minutos mesmo, né? Vamos lá. Maite, eu tenho mais uma pergunta para ti, que eu digo que é a pergunta do milhão. É o seguinte: além de nos procurar, como você bem disse, né, que nós temos todas essas soluções para a indústria, qual seria uma dica que você traria hoje para uma empresa para que ela se torne, vamos colocar assim, mais humana, que ela consiga acolher todas as pessoas diante das suas diversidades, e ao colaborador? O que esse colaborador também deve ter enquanto não alguém que está lá precisando de algo, mas alguém que é inspirador também no lugar onde ele está. Diante de todo esse processo seletivo, eu queria que você trouxesse essa dica do milhão, tanto para a empresa, quanto também para esse colaborador que hoje está dentro de uma empresa e talvez está meio perdido. Então, para as empresas, eu acho que nós precisamos efetivamente de programas de diversidade e inclusão. Dentre tantas as ações que a gente faz, isso precisa estar na estratégia da organização. Não pode só estar no discurso, ele tem que ser ação. E daí o RH vai crescer com isso, e daí eu sempre digo, né? A empresa que passar pela consultoria uma vez, a minha ideia é que ela depois faça sozinho. Essa é a ideia, né? Então o RH ele pode ter autonomia e transformar o programa de inclusão em algo sustentável. E digo mais, tá, Rafa? Cumprir a cota é possível. Eu fiz isso quando eu era empresa e hoje eu acompanho várias empresas que têm cumprido a cota. É um desafio gigantesco, mas é possível. Por que eu digo isso? Porque eu sei que com processos estabelecidos é possível manter a cota em dia
não responder mais fiscalização e ter uma mudança efetiva de cultura e de clima, que eu acho que é isso que mais impacta. Aquelas pessoas que vão ingressar ali dentro, elas vão ter uma transformação também na vida delas dentro daquela empresa que está mais preparada para recebê-las. Por outro lado, as pessoas, tanto com deficiência ou qualquer pessoa, precisa de uma coisa, buscar o seu autodesenvolvimento. Então, hoje, a gente tem também essa parceria com as empresas, porque esse é um gap das pessoas com deficiência. Vou até deixar aqui para vocês. A gente fez uma pesquisa lá em 2016 e o que a gente percebeu é que as pessoas com deficiência ainda precisam, não só elas, nós todos, desenvolver habilidades socioemocionais, concorda? Que é isso que é cobrado no mercado de trabalho. Habilidade social, habilidade de relacionamento e tudo mais. Então, hoje a gente tem muitas empresas que nos buscam para fazer esse investimento. Mas não cabe só a empresa, né, Rafa? Depois que eu entro, o que eu estou fazendo pelo meu desenvolvimento? Então, o colaborador com deficiência, ele tem que cobrar pelos seus direitos. Eu sou totalmente a favor, ao mesmo tempo que ele tem que fazer a sua parte, que é buscar o seu desenvolvimento e agarrar todas as oportunidades possíveis. É aquela velha frase, né? Contrato pela competência, demito pelo comportamento, né? Perfeito. É bem isso aí mesmo. Maitê, obrigado, foi um tempo único mesmo, um privilégio estar aqui contigo, um privilégio em revê-la também, né? E espero que todos aqui que nos acompanharam nesse momento, e aqueles que vão acompanhar depois também, possam aproveitar desse momento e ficam aqui os contatos da Maitê, me coloco também à disposição, nós, enquanto unidade SESI Senai, aqui em Lages, na Serra Catarinense, né? Para que a gente possa estar levando até você as nossas soluções, você que é indústria, né, também pode estar nos procurando, que certamente nós vamos estar conversando com você e levar certamente a melhor solução. E assim como disse a Maitê, não é simplesmente a questão da cota, mas é realmente a transformação de vidas, né? É isso que nós buscamos aqui, essa é a nossa missão, tá bom? Maitê, mais uma vez, eu não sei se tu queres deixar uma mensagem final. Quero só agradecer a oportunidade. Eu sou encantada pela inclusão, acho que eu transpareço isso com as minhas palavras, é o meu projeto de vida. E fico à disposição, né, Rafael, as organizações que estão aí preparadas e aquelas que não estão, eu estou aqui para auxiliar nesse sentido. E quanto mais organizações embarcarem nesse tema, eu sei que a gente vai avançar muito enquanto sociedade. Obrigada pelo convite. Maravilha, obrigado a você. Então, estamos finalizando a nossa live hoje aqui. Gostaria realmente de agradecer a cada um que esteve conosco. Deixa aí o seu like, compartilha essa live aí para que ela possa alcançar aqueles aos quais são necessários. Mais uma vez, muito obrigado. Se inscreve no nosso canal SESI, Senai e IEL da Serra Catarinense. Nosso muito obrigado e até logo.